Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina cada vez mais próximos de celebrar o Natal do Senhor. Hoje nós celebramos o quarto domingo do Advento. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para que nós possamos ouvir e meditar a palavra do Senhor e saber o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Eu quero que você agora pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos bem próximos de celebrar o Natal do Senhor. E durante esse tempo do Advento, nós fomos desde a primeira semana, ali acendendo a primeira vela, segunda semana, a segunda vela, terceira semana, o domingo da alegria, a terceira vela. Hoje nós acendemos a quarta vela da coroa do Advento. Isso indica que o caminho já está bem iluminado. E durante esse tempo, nós contemplamos pessoas muito importantes na história da salvação. Por exemplo, nós escutamos muito o profeta Isaías, profeta da esperança. Nós escutamos trechos do Evangelho que fala sobre João Batista, que fala da Virgem Maria. E hoje, outra pessoa muito importante na história da salvação é São José. Hoje, o trecho do Evangelho fala sobre a fé de São José. O modo como São José agia diante das dificuldades. Meu povo, naquele tempo, naquele contexto, José era um homem que seguiu o percurso normal de um homem que precisava chegar a uma determinada idade e desposar uma jovem e se casar. Então, José seguiu esse percurso, mas alguma coisa diferente aconteceu. Enquanto Maria estava prometida a José, o anjo Gabriel veio, anunciou que ela era a predileta de Deus, a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Maria disse sim e ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José tomou conhecimento disso. Diante disso, o que ele tinha que fazer?
A lei dizia claramente que se uma jovem estivesse desposada a um homem para se casar e ela aparecesse grávida, ele deveria denunciá-la. Maria pegariam Maria, levariam para a porta da casa do seu pai, Joaquim, e ali ela deveria ser apedrejada até a morte, para servir de lição para todos. Então José tinha essa opção de fazer isso, de denunciar Maria. Mas o que José faz? Por amar a Nossa Senhora e sendo um homem justo, ele deixa ela em segredo e vai se recolher e vai rezar. Eu gosto muito desse trecho do Evangelho porque São José nos ensina muito o que nós devemos fazer em um momento de dificuldade. O que nós devemos fazer em um momento de contrariedade. O que nós devemos fazer em um momento quando as coisas saem dos nossos planos. A gente deve se desesperar, a gente deve se revoltar, a gente deve se tornar agressivo, porque às vezes quando alguma coisa foge do nosso controle, nós tendemos a fazer isso. A gente posta logo, a gente briga logo, a gente xinga logo, a gente afronta logo. E José não. Por ser um homem justo, isso está bem destacado no Evangelho de hoje, sendo um homem justo, ele vai entender a situação à luz da fé, à luz de Deus, com os olhos de Deus. Certamente não foi fácil para ele, mas ele buscou a oração, buscou o recolhimento. Ele ouviu a voz do coração. Isso é bonito. Uma pessoa que é conduzida por Deus, ela é capaz de discernir o que é melhor, o que se deve fazer naquele momento. E Deus falou, e Deus deu a resposta. São José dormiu e Deus falava com São José muito por sonhos. Tem outras passagens também que comprovam isso. E Deus, por meio do anjo, disse, olha, não tenha medo. Não tenha medo de acolher Maria, porque o que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. E José se acorda, se levanta e obedece à voz de Deus. Meu povo, hoje eu queria que nós pudéssemos aprender de São José duas grandes virtudes. A virtude da fé, porque em um momento de dificuldade ele buscou a fé, e a obediência. A obediência. Fé e obediência. Quando nós nos deixamos guiar pela fé e pela obediência, assim como São José, a nossa vida, ela dá passos largos dentro da vontade do Senhor. Então, nesse domingo, quarto domingo do Advento, que a gente possa aprender com São José, a acreditar como ele e também a obedecer como ele. Peçamos a sua poderosa intercessão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, os abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.